eu fiz administração, a maior parte das técnicas de gestão, as por lá vieram do Japão pós-guerra. Os caras tiveram que fazer gestão de poucos recursos e se levantar. Meu, os caras viraram o primeiro mundo em 50, 60 anos. E sabe qual que é o segredo do Japão? O Japão nem nada, gente. Jamais. Eu convivi com eles 4 anos, eu falo assim, o japonês não é inteligente. Ele é persistente. Ele vai até dar certo. Mas uma coisa que eu percebo também, também comparar uma sociedade de 3 mil anos para nós que mal nasceu, né, é complicado, né, em termos de costumes. Mas um amigo meu por lá falou assim, eles são bem assim, em sociedade eles vivem bem. Eles têm um certo respeito. Não joga nada no porque alguém pode dizer que vocês têm uma sociedade. Eles têm o respeito, hierarquia, então eles são persistentes, então eles têm aquela regra deles de fazer tudo direito, é por isso que funciona. Porque lá não tem nada para dar certo. Lá é uma ilha, cheia de montanha, terra ruim, cheia de enxofre, treme tudo, 8 meses de inverno e furacão para todo lado. Não sei o que é para dar certo. Suíça! Olha a Suíça, gente! Montanha, frio dos infernos, 10 meses pro ano. É lindo porque o povo é bom. Porque o povo é bom, né? Se o Brasil quisesse, que esse é uma Austrália aqui. Fácil. Mas não, a gente vai conquistar o Brasil brasileiro. É o povinho vagabundo. Lá você começa, eu trabalhei na Sony, trabalhei na Sharp, e você começava uma linha de produção de produto, que você tinha que produzir 2.000 peças no dia, você começava que você fazia 100 peças num dia e com defeito. Em 3 meses está produzindo 2.500 peças sem nenhum defeito. Então por isso que os caras dão certo, eles são persistentes. A maior parte das técnicas que eu tenho na faculdade veio do Japão. Tudo veio de técnica de gestão, de coisa, tudo de lá. Um exemplo, né? Bora lá? Olha lá o teu 12, ele fala o seguinte: conformidade com o artigo 37 da Constituição, que é o teto, a remuneração e o subsídio. Subsídio é o salário do membro de poder, se vocês quiserem anotar aí. Tá? Membro de poder recebe subsídio. Esse é o nome do salário do membro de poder. Que são o quê? Prefeitos, governadores, secretários, juízes, promotores, são membros de poder. Deputados, tá? Então, subsídios ocupantes de cargos, funções em empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional. Só, hein? Faltou economia mista e empresa pública, lembrado, né? Os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo. Sabemos, né? Os subsídios dos deputados no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário. Aplicável esse limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e defensores públicos. Legal? Esse resuminho que a gente fez. Lembrando que a sua parte só cai essa, tá? Você lembra? Só que nós fomos do Estado. Mas eu pus as outras porque não custa. Saber a mais não marca ninguém. O problema é a menos. Então, é o meio e mais a observação. Tá? Ótimo. Olha o próximo, 13. Até que atinja o limite de que se refere o inciso anterior, é vedada, proibida a redução de salários que implique a supressão das vantagens de caráter individual, adquiridas em razão de tempo de serviço, previstas no artigo 129 da Constituição. Atingido o referido limite, a redução se aplicará, grifa, independentemente das naturezas das vantagens oferidas pelo servidor. Você lembra do quinquênio, sexta parte? Por algum motivo, você é funcionário do Detran e estiver ganhando mais que o governador, seu salário será reduzido. É só nesse... existe um princípio na lei trabalhista, é o princípio da irredutibilidade salarial. O salário não pode ser reduzido. No Estado, pode, quando atinge o teto. Chegou no teto, reduz sozinho. É automático. Independente do que você tenha de vantagem, você não pode alegar nada. Tem um teto salarial para você atingir. Bom? Olha como o povo é inocente. Juiz ganha auxílio moradia, você lembra? É um absurdo, quanto era? 4 mil reais auxílio moradia? Tiramos o auxílio moradia, não tiramos eles?
Os ministros supremos subiram o teto deles, eles subiram o salário deles e o salário deles, que é salário, aí é o subsídio incorporado, se moradia não é incorporado, ele aposenta, ele perde. Agora, o salário não, fez efeitos cascata, um desembargador só para eles, tá? Servidor, entendeu? O povo é burro, meu. O problema não é o povo que ganha bem, o problema é você que ganha mal. A gente tem que começar a se balizar de outra maneira. Deixa o cara ganhar 80 mil por mês, meu amigo. Deixa. Por que você ganha 1.500? Você tem que se fazer essa pergunta. Dentro do seu coração. Entendeu? Você não tem que olhar a pessoa que está tendo sucesso e fazer com que ela baixe. Você tem que subir, cara. Negócio moral não foi, mas eles têm o poder. Não importa. O povo não manja das jogadas lá. O povo dá até dó, cara. Ah, conseguimos derrubar o Assírio Moradia. Ô, Senhor. Senhor amado, cara. Tomamos vermelho de 20. Porra, brincadeira. Tô falando assim, porque, cara, você entender o mínimo de política, saber como que as coisas funcionam. Pé no chão, o cara vive num outro planeta. Conversa com o bolsominion disso aí. Nossa. É sério, tô falando sério, você não tem diálogo com eles. É igual, cara, o tarado pelo Bolsonaro é o mesmo tarado que votou no Lula. É igualzinho, eu não sei, você é mais nova que eu, provavelmente. Então, na época do Lula, você conversar com quem era fã do Lula era difícil. Nossa, mas hoje tudo é difícil, porque tem uns que é. Só diminuiu a quantidade. Mas era muito difícil conversar com o fã do Lula. Conversar com o fã do Bolsonaro é complicado. O fã-clube é tenso, dos dois. Se você é fã-clube de político, desculpa. Você fala com um corintiano. Sim, mas tudo gente boa, te pegar Agora não, velho. Agora você responde com o Gabigol, só. Eu colocou. Gustavo, Gustavo, né? Desculpa, Gustavo. Né? Agora é assim. Conversar com o corintiano é uma desgranha, concordo. Terrível, né? Terrível. Fanático é terrível, cara. O cara não enxerga, o cara tá fazendo uma atitude errada, tá indo errado, mas o cara tá defendendo, meu. Rapaz, é coisa de louco. Eu falo, meu, tem que ser muito trouxa. É negócio. Não tem que ter um meio termo, né? Olha o 14. Olha, detalhe, o Bolsonaro está cometendo o mesmo erro que outra linha política cometeu, o PT. É ignorar na verdade, quem votou contra, ignorar a sua, como chama? A sua oposição. Tá? O Lula, ele ignorou a oposição por muito tempo, até que estourou na mão da Dilma. Não pode esquecer que o Bolsonaro tomou posição de 40 e poucos por cento do país, porque não votou nele. Quem votou por 56%, ele tem 44% de oposição. Você não pode ignorar 44% do país. Tá? E detalhe, quem derruba o presidente é o Congresso. A gente já sabe, o Fernando Henrique tem razão. Por mais que você não goste, nenhum presidente fica em pé se o Congresso não quer. Nego vai achar, porque vocês estão achando que ele não tem rolo por aí, que não tem propina, com 27 anos de deputado. Pelo amor de Deus, né? Nossa, eu não sei onde, né? Rapaz! Você ainda tem mãos, você tá enterrado. Tá enterrado. Verdade, Tá enterrado, sumido, foi eleito uma vez só. Acabou. Nunca mais surgiu. Falar, quietinho, vai fazer nada, me mata. Olha o 14. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Por incrível que pareça, esse inciso caiu uma vez numa prova da VUNESP. É um inciso super estranho, porque na verdade existe, eu ia falar que existia, mas existe uma diferença muito grande entre os servidores que passam no Legislativo e no Judiciário em relação aos servidores do Executivo. Tá? O Executivo é uma carteira com menos dinheiro e mais funcionários. Quer dizer, ele tem mais dinheiro, só que ele tem mais funcionários, muito mais. Então ele paga menos. Então existia uma pressão para que se igualasse os salários. Então o que a Constituição fez? Olha, então o que eu vou ajudar vocês? Quem ganha menos? Executivo. Então, o Executivo não pode ganhar menos que os dois. Lembrou? O Executivo ganha menos, então tem um inciso na Constituição falando que todo mundo tem que ganhar igual. O Executivo, o que ele fez na prova? Ele inverteu. Ele falou que os vencimentos do Poder Executivo e do Poder Judiciário não podem ser superiores aos do Legislativo. Ele trocou as ordens. Tá? Para a gente não cair nessa troca de ordem, lembra que o Executivo tem o menor salário atualmente. Então a gente dá uma pressão para que não se pague menos para ele em relação aos outros dois.
acho que é o único jeito de a gente lembrar na prova. Tá? Beleza? Ótimo. 15. É vedada, proibida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, observado o disposto na Constituição Federal. Isso aqui é bem simples. É proibido você vincular o salário do servidor público a qualquer índice, qualquer situação que seja. Por exemplo, olha, um médico, servidor público, tem que ganhar o piso do médico do servidor privado. Não, você fez uma vinculação, você não pode vincular com o iniciativa privada. Olha, o servidor público tem que subir o salário igual ao IGPM. Não, você está vinculando o índice. Não tem vínculo. O salário do servidor público é um salário político. Você manda um projeto de lei, se aprovar, sobe o seu salário. Se não aprovar, não sobe. Perceberam? Por isso que é vedada a vinculação. E equiparação, você não pode comparar com. Olha, um advogado nesse privado ganha tanto, eu na pública não estava. Essa equiparação, comparação, não pode evitar. Perceberam? Foi nesse sentido que ele quis dizer. Tá bom? Os acréscimos, olha lá. Eu estava falando agora disso aí, Igor. Manja só. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidores públicos não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Essa é uma outra que eu vou falar para você, que é a questão das vantagens pessoais. O que você ganhar de acréscimo pecuniário naquele ano não será somado para o ano, para o outro ano seguinte, não vai incorporar no seu salário. Exemplo, você tem uma licença prêmio que vence esse ano, e você tem direito a 90 dias de descanso, certo? Por algum motivo você não dá para tirar. Por que o tribunal vende? Porque nós não temos funcionário. E tem muito processo. Muito processo. Então não dá conta. Se o cara ficar 90 dias fora, o final dele, a gente divide o 5, é por final. Então, o final do número do processo, o 2 e o 3 ele cuida, o 4 e o 5 o outro, e assim por final. Se o cara ficar 90 dias sem ir, os 2 finais dele ficam sem cumprir. Se você entrou com um processo lá, sei lá, de separação, guarda de criança, agressão, criminal, então pior ainda, tem que esperar o cara chegar, licença prêmio para o cara. Aí você tem que redistribuir com os outros escreventes, os caras não dão conta de tanto processo. Então o tribunal autoriza você vender, porque não quer que você saia. Porque se vende férias, a gente tudo. Então, na verdade, todo mundo do tribunal trabalha o ano inteiro, ninguém tira férias. Que é muita coisa. Então é autorizado a vender. O cara vende 90 dias de salário. E vende férias, de mais 30 dias. Ele ganhou 4 meses a mais de salário no ano. Mas no mês de férias? Muito difícil. Até tira. Para no recesso. Para no recesso, aos 15 dias. Tem uma deficiência, sabe? Como funcionário com a quantidade de processo. Trabalha pra caramba escrevendo. Tava fudido. Antigamente, se ele chegava lá, a pessoa se escondia na pilha do processo. Se ele chegava lá, você não via o funcionário. Tinha um monte de mesa com um monte de processo. Agora com o eletrônico é só no computador, mas mesmo assim um pau tora. O dia inteiro, o cara vai depois morrer. E aí o que acontece? O cara ganha 4 meses de salário a mais. Não, os salários que eles são 7 pau no meio, 8 na média. Aí o cara ganha 40 pau de salário no ano a mais. Não incorpora para o ano que vem. Se incorporar, você estava fudido, né? Teria que ficar 40 mil a mais. Foi isso que ele falou. Aquilo que são vantagens pessoais, não incorpora. Por isso que ele deixou claro. Você só ganhou aquele ano, né, amigão? O ano que vem é salário normal. Então tem que ter um dispositivo na lei, senão ia virar remuneração. Né? O cara ia querer que incorporasse. Bom, então, proibido. Os acréscimos pecuniários não serão computados. 7. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Observado o teto. A gente já sabe. Né? É vedada, proibida. Nossa, esse cai. Esse cai. Põe um coração aí, uma estrela, o que você quiser aí de cara. Tá? Alguma coisa obscena, alguma coisa que faça lembrar. Tudo bem? Isso aí tem incidência alta em prova, hein? Coisa obscena. É vedada, proibida a acumulação, olha aí, ó, remunerada. Proibido se acumular de maneira remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. 3 exceções. Há 2 cargos, né? 2 cargos de
professor. Certo? Se houver compatibilidade de horário, você pode passar em 2 concursos de professor, então aposto em 2. Terceiro não, você vai ter que exonerar de um, então aposto em outro. Só 2 de professor. Tá? Esse aqui é o que mais confunde na prova. A de um cargo de professor mais um de técnico, tá? Vou até colocar separado. Ou um cargo de professor com um cargo de cientista. É que ele coloca de um jeito aí que confunde. Ele fala um de cargo de professor com de técnico ou cientista. Né? Coloca tudo junto, misturado. O que ele está falando? Ou você é concursado, passou no cargo de professor, você pode prestar um outro de técnico e tomar posse nos 2. Né? Ou você pode ser um professor e passar no outro de cientista. Então, é um de professor com de técnico ou um de professor com de cientista. Na prova que eu assim uma vez, ele misturou o A com o B. A de 2 cargos de professor com de técnico ou científico. Você errou, Ana? Essa vez esquece mais. O horário deu eita, me confundiu demais. E eu falei que ia cair, hein? Me confundiu Seus seis. muito. Pra Tinha uma palavra lá que não tinha nada a ver, depois que eu li fiquei com raiva. O que era? Mas plena exceção, única exceção. Eu errei. Ó, então, amigos, eu já tô falando pra você como é que cai desse jeito. Ó, bem, que eu falei na aula passada, tá? Vontade de matar esse cedo. Então vamos combinar agora. Quem errar essa aqui, a gente esgana na próxima. Ah, por favor, não errem mais. É clássico de prova. Ele mistura o A com o B. Tudo bem? Então lembra, A, 2 cargos professor. Pronto. B, professor ou técnico ou O Alex, Professor com estava cientista. escrito assim, alguma coisa assim, como única exceção. Não tinha nada a ver com o que estava escrito.